Recentemente aqui no canal, eu trouxe um vídeo onde eu comentei com vocês que a Rede Federal de Fiscalização do Programa do Bolsa Família lançou seu plano de ação para 2024. E é claro, diversas dúvidas começaram a surgir, como por exemplo, quais são as pessoas que serão convocadas? Quais são os motivos que podem fazer que uma pessoa seja convocada dentro deste plano de ação? Já temos algum cronograma para que as pessoas sejam convocadas? Vejam só, pessoal, até esse momento aqui, até a data da gravação deste vídeo, o que nós temos é uma portaria publicada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, fazendo o lançamento deste plano de ação. Nós temos também aqui uma reunião que foi conduzida pelo ministro Wellington Dias, que é o ministro do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, com diversas instituições que compõem essa rede de fiscalização do programa do Bolsa Família. Vou colocar aqui trechos para que vocês mesmos possam assistir, para que vocês possam ouvir diretamente ali do ministro Wellington Dias o que quer dizer este plano de ação para 2024. Vale muito a pena vocês conferirem. E caso vocês queiram ver o vídeo na íntegra, vou deixar aqui o link na descrição deste vídeo aqui. Então acompanhe aqui atentamente o que o próprio ministro Wellington Dias disse nessa reunião. Nós estamos integrando um conjunto de áreas com experiências variadas. Vamos trabalhar com inteligência artificial, vamos trabalhar com uma presença maior nos estados, uma presença maior onde tudo acontece. E o objetivo é, em primeiro lugar, cumprir aquilo que é a meta do Plano Nacional encaminhado pelo presidente Lula, o Plano Brasil Sem Fome, o plano de redução da pobreza e alcançar as pessoas que realmente têm o direito. Quem tem o direito ao Bolsa Família? Quem tem o direito a qualquer dos programas que tem como referência o Cadastro Único ou o Bolsa Família? Nós queremos dar o direito a quem tem o direito. Esse é o principal ponto. Do outro lado, não ter tolerância com quem ousa fraudar, com quem não cumpre regra e alguns que até cometem crimes, enfim. Então, nesse caso, a rede federal ela tem aqui uma condição de trabalhar com maior eficiência. Então, com essas palavras, eu já passo aqui, acho que para o João Paulo, para que ele possa fazer aí uma apresentação. João Paulo como coordenador da Rede Federal de Fiscalização do programa Bolsa Família. Por favor. Obrigado, ministro. A ideia da rede é sempre entender que monitorar, avaliar e fiscalizar políticas públicas faz parte da própria concepção, interesse e prioridade que se dá a uma política pública. Então, esse governo, entendendo que as políticas sociais precisam ser cada vez mais robustas e cada vez modificar o país a ponto de entrarmos aí no que a nossa Constituição Federal sempre nos colocou, de um estado de bem-estar social, a gente precisa cada vez mais melhorar, ampliar, monitorar e entender a gestão dos programas sociais para que eles possam cada vez ampliar. Então, esse é o objetivo da rede. Primeiro ponto, que é essencial, é a não criminalização da pobreza, né? Então, tentar entender que a pobreza ela traz uma série de vulnerabilidades, e essas vulnerabilidades acabam gerando uma série de estratégias, vamos dizer assim, para que você possa ter a sua sobrevivência no dia a dia. E a nossa busca não é criminalizar a pobreza, olhar para os pobres como fraudadores, malandros, etc. Não é essa a lógica, é o contrário. A nossa lógica é olhar para a gestão, né? Olhar para a gestão, olhar para a melhoria do programa, olhar para outros espaços para além disso. Isso a gente consegue, então, na segunda diretriz, que é uma evolução do cruzamento de dados e ampliação de base, ou seja, tentar fazer isso que o ministro colocou como inteligência artificial, né? Ou seja, de alguma forma tentar estabelecer uma lógica de monitoramento remoto, né, monitoramento tecnológico cada vez maior na rede. A outra diretriz fundamental da rede é estabelecer ações estruturantes, né, de combate a fraudes, inclusive cibernéticas, inclusive dentro da própria estrutura do governo federal e de todo o governo. Né, a gente está, inclusive, fazendo uma mudança nisso que a gente vai falar daqui a pouco. Outra diretriz da rede é uma estruturação do SUAS, né, ou seja, a gente entender que o foco dos programas sociais no Brasil, hoje, e especialmente do programa Bolsa Família e do Cadastro Único, é o SUAS. Né, então a gente tem essa lógica de que sem um SUAS muito mais estruturado, especialmente nos estados e nos municípios, não tem possibilidade de fazer um avanço na gestão das políticas sociais. E, por fim, a transparência e comunicação com a sociedade. Né? Por isso, inclusive, são todos vocês aqui, que é a lógica que a gente torne o programa cada vez mais transparente, cada vez mais claro, as regras dos programas cada vez mais transparentes, ao mesmo tempo que a gente comunique tudo que o governo está fazendo em termos de gestão hoje e amanhã. Pode passar. E aqui é o nosso plano de ação 2024, ministro. Né? Esse é basicamente o que a gente aprovou nas nossas reuniões. Aqui, a gente tem 8 grandes ações para esse ano. A gente vai tentar cumprir esse plano. Isso já estamos cumprindo, né? A gente vai falar de algumas entregas específicas, né? Que a gente já fez algumas reuniões, mas a lógica é que a gente possa construir cada um desses pontos aqui e monitorá-los. Né? A própria rede, essa composição da rede, serve para isso, para que a gente tenha um monitoramento de alto nível em relação à hierarquia do governo federal, para que a gente possa fazer com que essas entregas e esses indicadores possam ser cumpridos no final do ano. E aí, no ano que vem, a gente avalia e trabalha novamente.
primeiro ponto, a construção do plano de comunicação da própria rede, né? Ou seja, tentar entender que agora existe uma rede e como essa rede vai se portar com os estados, municípios e, especialmente, o controle social, os conselhos que o ministro colocou, né? Então já tem essa primeira parte que a gente vai precisar muito, inclusive, de toda a imprensa que está aqui conosco hoje. O segundo ponto, ou a segunda ação, né? Na verdade, a segunda ação da rede com uma série de atividades a partir disso, é a implantação da unidade de pesquisa estratégica e gestão de riscos, né? É uma unidade de inteligência que a gente está colocando dentro da SAGCAT do MDS, mas que está sendo... Essa ação é coordenada pelo próprio MGI, né? O MGI coordena essa ação para tentar entender essa estruturação dentro do próprio governo federal, como ela se coloca, como ela não se coloca. A gente tem algumas bases, que já acontece na Previdência, mas a ideia é que a gente possa construir essa unidade que vá entender fraudes ou movimentações atípicas antes, né, do que elas possam causar algum tipo de problema na ponta. Terceiro ponto, a proposta de melhoria da qualidade da base de dados, né? Esse é um ponto importante com a CGU, em que a gente está avaliando e tentando fazer uma relação entre as diversas bases de dados que a gente tem no governo federal e fora do governo federal. Então a gente vai atrás também de outras bases de dados, né? Uma delas que a gente precisa e vai ser colocado daqui a pouco é o RPPS, mas também dentro do próprio governo. Você tem a presença do MEC, as próprias bases de dados da saúde, a gente está fazendo uma avaliação delas e de que forma que elas podem contribuir. Claro, sempre tendo uma noção do que a gente quer, né? Que não é fraude fiscal, não é nada disso. É basicamente tentar, de alguma forma, melhorar a qualidade do cadastro único. Já é muito boa, mas que sempre, quando a gente tem um salto de qualidade nas políticas sociais, a gente pode sempre melhorar. A quarta ação, então, é uma contribuição e avaliação dos termos de adesão, né? Esse é um ponto importante porque é a forma como os municípios e os estados entram no programa Bolsa Família, são os termos de adesão. Então é lógico que a gente tem aqui algum tipo de marco fiscalizatório nesses termos que possa rearticular e, novamente, estabelecer robustez no controle social, especialmente. Naquilo que a resolução do CNAS número 15 diz do controle a ser feito também no programa Bolsa Família, também no Cadastro Único, por todos os conselhos de assistência social no Brasil. Só que a gente sabe da desestruturação desses conselhos. Então está envolvido aqui a lógica da nossa diretriz, que a gente já falou para vocês, de estruturação do SUAS para que isso aconteça município a município. A ação 5, que seria um cronograma de averiguação, né, ou averiguações e auditorias. A lógica seria que a gente tem as nossas averiguações, que a gente acaba fazendo isso em cima do cadastro único, né, que a SAGCAT, que o Conselho Letícia faz no cotidiano, e as auditorias que são feitas pela CGU. Então a gente quer conseguir fazer uma marcação temporal entre essas duas tarefas, vamos dizer assim, para que a gente possa fazer com que uma subsidie a outra, né, e a gente possa ter maior resultado ao final. A gente já está conseguindo fazer isso esse ano, né? Está bem avançado também aqui, a Eliane está conseguindo fazer com a gente aqui algo bem extraordinário, mas o 100%, vamos dizer assim, a gente alcança no ano que vem, né? Que é basicamente aí já começar no próprio planejamento do que seriam essas averiguações e auditorias no ano que vem. A ação número 6, está meio apagado ali, mas é uma averiguação de irregularidades e a petição ao TCU, né? Especificamente, ou seja, a lógica que a gente tem de envolver o controle externo, né, o TCU, em alguns pontos específicos. A gente vai conversar com mais calma aqui, mas a gente tem uma lógica, né, ministro, que é basicamente o que a gente colocou em relação a um comportamento diverso, vamos dizer assim, de alguns municípios na eleição de 2022 sobre a entrada de unipessoais. Então a gente quer ver se a gente consegue controlar isso para as eleições desse ano também. Ação número 7, o fluxo de denúncias, né, que é a ideia de tentar unificar o fluxo de denúncias do governo federal e esse fluxo de denúncias de alguma forma conseguir estabelecer aí tanto denúncias de fraude como também denúncias de obstáculos dentro da entrada para o cadastro único. A gente tem a presença do defensor-geral aqui, doutor Leonardo, e que nos tem ajudado muito. A defensoria colocou o Ed William, que acho que está aqui lá atrás também, né, que está fazendo parte da rede também nesse ponto, ou seja, tentar entender isso, né, esse fluxo de denúncias que tem a ver com Fala BR, tem a ver com as ouvidorias, tem a ver com todo o processo que a gente tem de entrada de qualquer tipo de denúncia dentro do governo federal, e essas denúncias vão encerrar de alguma forma a possibilidade de fraudes, mas também de obstáculos, de mau atendimento em relação aos programas sociais. E aí que a gente precisa do DPU, a gente está fazendo uma parceria nesse sentido, para inclusive ir em municípios que a gente acredita que vai ter algum tipo de reiteração nesse sentido. E a última ação é que a gente chama de comunicação interna, que é basicamente comunicação dentro do SUAS, né? Que é de alguma forma a gente fazer uma comunicação para o governo federal, para todos os espaços do governo federal, inclusive para o controle externo, TCU e outras possibilidades, e também, especialmente, para os municípios e estados. Ou seja, a rede vai entrar para a gente conseguir melhorar esse foco da gestão da fiscalização dos programas dentro de todo o país. Ação número 5. Cronograma de averiguações e auditorias, né? Já temos, como eu falei para vocês, a integração 2024 e um planejamento integral em 2025. Ação número 6, averiguação de irregularidades e petição TCU, que a gente está colocando, né, que é esse debate interministerial de uma petição conjunta ao TCU sobre os indícios de irregularidades no processo de cadastramento, atualização cadastral, principalmente para os unipessoais no período eleitoral. Esse é o ponto, né? A gente está falando de outra coisa. Não está falando da averiguação de unipessoais, que foi um sucesso que o Ministério fez em 2023. Está falando sobre o segundo semestre de 2022, especificamente alterações que ali aconteceram. Esse é o grupo técnico 1. Esse é o ponto que estava ali. Grupo técnico 1, redução de litigiosidade. Isso é muito importante. Pelo decreto, a gente pode ter grupos técnicos específicos, né? O decreto do presidente nos coloca essa possibilidade de ter ali grupos técnicos sobre alguns pontos mais relacionados com a boa gestão do cadastro e a inclusão de pessoas que precisam dos programas sociais. O primeiro grupo técnico criado é esse, da redução da litigiosidade, né? Esse grupo técnico específico,
ele fala sobre mediação, sobre a conciliação de conflitos que a gente tenha potencial de ser judicializado. Né? Então, tanto para a gente isso é relevante, mas é muito mais relevante para os beneficiários dos programas sociais. Né? Então, são pessoas que vão entrar nos programas sociais, podem ter direito ou não ter direito, para no lugar de você ter uma ação judicial longa, né, para até chegar a esse processo, a ideia seria que a gente articulasse para conseguir fazer com que essas pessoas entrem e tenham uma solução, vamos dizer assim, né, mais coletiva, para que aquilo aconteça de forma mais rápida e a pessoa possa acessar ainda mais rápido os seus políticos sociais, quando é o caso. A gente já está em curso uma mediação com a DPU sobre a portaria 911 de 2023 da averiguação de unipessoais no SUS. Então está ali a DPU, nossa grande parceira aqui, e a AGU, por outro lado, também. Né? A AGU é muito representada nesse ponto, né, que é basicamente onde a gente tem a ideia do ministro Messias mesmo, né, de conciliação, de tentativa de resolução administrativa dos conflitos. Obrigado, parabéns. Eu passo aqui para o Dr. Leonardo Magalhães, nosso defensor público geral federal da União. Boa tarde a todas, a todos, senhor ministro, AGU, Ministério, Secretarias Executivas, Ministérios. É uma grande satisfação estar aqui hoje. Isso coincide com a intenção da Defensoria Pública de levar e dar e conceder direitos para aquelas pessoas que realmente têm esse direito. E é com bastante satisfação que a Defensoria adere à rede, a esse grupo. O Bolsa Família é o mais importante instrumento de superação de pobreza no Brasil. Hoje o acesso à renda representa grande parte da concretização de direitos sociais e fundamentais estabelecidos na nossa Constituição. A Defensoria Pública da União, como instrumento de promoção de direitos humanos, defesa do regime democrático, mantém esse diálogo direto, aberto, franco, aprimorado com o UNDES, os demais ministérios, com a Advocacia Geral da União. Nosso objetivo comum é que todas essas pessoas que tenham direito à Bolsa Família, os demais benefícios sociais, inclusive previdenciários também, possam recebê-los na menor brevidade possível, o mais rápido possível. Tenho certeza de que o Governo Federal e a Defensoria Pública da União inauguram no dia de hoje um caminho rumo a esse objetivo comum. Assim, a Defensoria Pública, e aí eu reitero, o ministro, se coloca à disposição para, dentro das nossas atribuições, contribuir para a redução das desigualdades sociais, para contribuir para que essas pessoas possam ser visibilizadas e possam ser incluídas no orçamento. A gente levar um pouco mais de dignidade. Então, conte conosco, conte com a Defensoria Pública, estamos à disposição. Obrigado. Quando a gente tem o desvio, tipo pagamento indevido para 1 bilhão de benefícios, significa 8,4 bilhões de prejuízo todo ano, enquanto persistir esse desvio. Por isso que é importante essa meta que foi estabelecida aqui, de focar na prevenção. Não é? Porque às vezes você vai lá na frente e descobre, mas e o passado? Como é que você vai recuperar? Então, é algo muito importante. Importante ouvir aqui outro grande parceiro aqui, a nossa Advocacia Geral da União, nosso querido Dr. Flávio Romano. Boa tarde a todos e todas. É um privilégio estar aqui e ter a oportunidade de conversar um pouco com vocês sobre a rede de fiscalização do programa Bolsa Família e Cadastro Único. Né? A gente compõe um governo que é um pouco da oposição ao governo anterior. A gente tinha no governo anterior um governo que uma política que se propagava de redução do tamanho do Estado. Mas, indiferente ao tamanho do Estado que se queira, algumas particularidades são indispensáveis à realização do Estado. Seja a realização da justiça, seja a realização da assistência social, seja a prestação de saúde. Então, independentemente disso, é fundamental que o Estado pague em dia suas dívidas e honre os seus precatórios, que ele preste saúde às pessoas, e entregue, propague essa ideia, e que mantenha um mínimo de assistência social. E eu vejo que nessas 3 áreas havia um desmonte do Estado. E as pessoas que não aderem a essa perspectiva e querem esses desmontes, não cuidam. E quando não se importam, não cuidam, não fiscalizam, não tutelam, para que esses direitos cheguem efetivamente às pessoas que realmente necessitam. Então, a criação dessa rede, dos resultados que já foram apresentados, deixa muito orgulhosa a Advocacia Geral da União pela oportunidade que o Ministério de Desenvolvimento Social oferece à Advocacia Geral da União de compor os esforços para a recriação disso. Então, se participamos dos esforços para a retomada do pagamento em dia dos precatórios, da retomada das campanhas de vacinação e do esforço para a recriação desse modelo de prestação de assistência social, ficamos felizes e sentimos que cumprimos efetivamente o dever de um servidor público que é servir a população. Então, ministro, tenho que parabenizar muito por conta disso. E ainda estamos fazendo desse desmonte a oportunidade de recriar com melhorias. De recriar numa perspectiva, como disse meu amigo João Paulo, de menos litigiosidade, de ter a DPU como parceria e não como contraparte nas ações, para propugnar para que aquele benefício seja concedido, ou então ainda propondo ações para buscar o ressarcimento de pessoas que indevidamente receberam. Então, ciente das informações, aquelas pessoas podem efetivamente reivindicar os seus direitos, e ciente de que há enforcement, que há fiscalização, aqueles que não têm direito também não pleiteiam. Então, a gente consolida uma política pública melhor.
que também precisam da qualidade desse cadastro para que elas possam alcançar os seus objetivos plenamente. Então, ter esse conjunto de atores cuidando para que a informação que está, o dado que faz parte lá do CadÚnico, seja realmente fiel à realidade. Eu acho que esse é o grande desafio da gestão pública, né? A gente daqui, de muito longe do território, conseguir que os recursos que a gente tem, que não são a totalidade dos que a gente gostaria, cheguem da maneira mais eficiente, que atendam da melhor forma possível a necessidade da nossa sociedade, é o nosso grande desafio como governo sempre. E a gente foi aprendendo ao longo dos muitos anos aí de programa Bolsa Família, de CadÚnico, como a gente pode ir melhorando isso, onde estão os gargalos e como é que a gente ataca esses gargalos. Então, a constituição dessa rede, ela é uma resposta a esses vários desafios que a gente foi identificando ao longo dos anos, com essa quebra grande que a gente teve no governo anterior, mas que hoje a gente consegue retomar e olhar então para a qualidade desse dado como um dado que ele está ajudando a apoiar cada indivíduo, cada família que precisa desse recurso que vem pelo Bolsa Família, mas também há várias outras políticas públicas que vão beber dessa fonte do CadÚnico e que a gente ali, a partir do MGI, tem essa missão, né, de apoiar a integração, o compartilhamento dos dados, que as várias políticas vão se beneficiando do que várias outras vão aprendendo para que cada uma seja mais eficiente no seu objetivo concreto. Então, queria celebrar essa parceria com todos os órgãos aqui para essa iniciativa da rede de fiscalização e que a gente possa multiplicar isso, né, para as outras políticas públicas que a gente tem, que de fato, né, o Bolsa Família é super importante, mas sozinho ele não resolve todos os nossos problemas de inclusão, e munidos desse propósito de inclusão e de democracia no nosso país, a gente possa contribuir para avançar também nas demais a partir do trabalho que vai ser feito aqui. Eu agradeço muito a parceria e o MGI vai seguir à disposição para tudo que a gente puder fazer para você. Você imagine, 1 milhão de pessoas que não têm o direito acessando moradia. Nós estamos falando, só o programa de moradia, a estimativa é de 250 bilhões. Então, se metade desse investimento for feito para quem não tem o direito, imagine o tamanho do desvio. Então, eu conto isso para a gente entender o tamanho da responsabilidade e quão é importante alcançar o máximo de eficiência. Gostaria de ouvir também aqui o Ronaldo Balbi, aqui pela nossa Controladoria Geral da União, que tem um papel muito importante. No ano passado, ao fiscalizar o programa de uma maneira geral, olhando de muito perto a população atendida, escutando de que forma que essas pessoas veem o programa, de que forma que eles veem o atendimento que o programa dá, nós percebemos que é preciso tomar muito cuidado. Eu acho que aquela diretriz ali que fala em ter muito cuidado para tratar as pessoas de forma muito diferenciada, não criminalizar o programa, porque isso seria tudo de ruim que poderia acontecer. Então, dessa maneira, a CGU retomou um pouco o seu principal papel. Desde que ela foi fundada 20 anos atrás, a CGU tem uma característica de estar muito próxima de onde as coisas acontecem. Então, a Esplanada dos Ministérios, ela tem aqui, é um centro nervoso do governo, tem muitas informações, no entanto, o mundo acontece nos municípios. Há quem diga, inclusive, que a União e o Estado são abstrações jurídicas, tudo acontece no âmbito municipal e por isso que nós nos dedicamos tanto a ir até os municípios. E nesse sentido, no ano passado nós estivemos em mais de 60 municípios, verificando justamente como o programa vinha funcionando, especialmente no quesito de famílias unipessoais, e percebemos que, de fato, pode ter sido identificado um ou outro problema, no entanto, como regra geral, os pagamentos estavam acontecendo dentro de uma determinada conformidade. É óbvio que sempre é possível corrigir, o programa pode sim ser aprimorado, mas essa diretriz de não criminalizar o recebimento dessa bolsa é muito importante para todos nós e por isso que eu reforço essa nossa colaboração. Coloco sim a CGU e todas as suas unidades que estão descentralizadas nos estados para que a gente possa, sempre que necessário, visitar os municípios, entender como a coisa funciona, onde realmente funciona, que diretamente com as famílias, nos centros especializados de assistência social. Então, isso da nossa parte é o reforço que eu gostaria de fazer e demonstrar a nossa satisfação de estar aqui hoje reunido num evento tão importante. Muito obrigado. Nós agradecemos aqui ao Dr. Ronaldo Balbi e aqui agradecendo aqui o trabalho realizado aqui por todos vocês, agradecendo mais uma vez aqui a presença de todas as áreas. Muita coisa para fazer, como a gente viu ali, tem muito grupo de trabalho, muita tarefa pela frente e agradecer também aqui à imprensa. A gente encerra aqui esse momento, já dando por lançado o plano e com certeza muito trabalho para que a gente possa ter aí possamos alcançar toda essa eficiência, toda essa equalização que queremos para o cadastro e o programa. Muito obrigado. Muito bem, João. E voltando aqui para mim, vocês puderam conferir a fala de diversas autoridades que compõem essa rede federal de fiscalização. Quando tivermos maiores detalhamentos, vou com certeza trazer um vídeo aqui para vocês, tá bom, pessoal? Se gostaram desse vídeo de hoje,
deixa aquele like ali. Se for novo ou nova aqui no canal, se inscreva no nosso canal. Por hoje era só, vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!